graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de, através desse vídeo, convidar você a participar comigo de um outro estudo que nós vamos começar a partir desse. Esse será um vídeo de introdução de uma série de estudos que nós vamos fazer sobre a Semana da Criação. Queremos compartilhar com você cada detalhe da criação do Senhor, a Semana da Criação, para que a gente possa entender o que de fato Deus quis mostrar através daqueles 7 dias, onde Ele, na verdade 6 dias, onde Ele trabalha e descansa no 7º dia. Será que Deus estava apenas preocupado em que nós matássemos a nossa curiosidade de saber como Ele havia criado todas as coisas? Será que ao relatar como Ele criou, o que Ele criou primeiro, o que Ele criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, estaria Deus apenas preocupado em mostrar para nós como se deu a criação? Ou estaria Deus de fato mostrando para nós algo além da criação terrena? Ou estaria Ele querendo revelar para a gente, para a humanidade, para a sua criatura, as coisas espirituais que ainda deveriam acontecer através daquela criação material, aquela criação física que Deus estava criando naquele momento? Essas e outras perguntas são o que eu gostaria que nós estudássemos essa Semana da Criação, para que a gente pudesse entender algumas coisas nas Escrituras. Quando eu compreendi esse assunto, sabe, eu cada vez fico maravilhado, cada vez mais fico maravilhado com as Escrituras, de ver o quanto ela é perfeita e o quanto ela é maravilhosa. Então, a partir desse vídeo, esse vídeo é uma introdução de um estudo que nós vamos fazer. Em cada estudo vamos estudar um dia da criação. E esse vídeo é a introdução desse estudo. Então, será que, para a gente começar esse estudo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, para a gente dar início à nossa conversa sobre esse assunto que é tão importante, sobre a Semana da Criação. Teria Deus poder para criar o universo num apenas estalar de dedos? Deus poderia ter criado todas as coisas apenas que tudo aconteça de uma vez? Se Ele tivesse dito que tudo aconteça agora, e em um só momento, num estalar de dedos, todas as coisas teriam acontecido? Teria poder Deus de fazer isso? É claro que sim. Deus poderia ter criado o universo apenas num estalar de dedos. A segunda pergunta é: por que Ele cria o mundo em 6 dias? Embora pudesse criar apenas num estalar de dedos, mas Ele decide formar o mundo, a sua criação terrena, em 6 dias e descansar no 7º dia. Por que será que Ele faz isso? Será que Deus teria mensagem para nos passar através desses números? O número 7, por exemplo? Deus teria algo a nos dizer através da numerologia da Bíblia? Percebe-se que a Bíblia, ela tem muitos números. O número 3, por exemplo, ela está em toda parte da Bíblia. O número 5 também se encontra nas páginas da Bíblia, de canto a canto. O número 7 nem se fala, ele está espalhado pela Bíblia de todos os lados. Será que Deus, de fato, ele queria nos mostrar algo através desses números da Semana da Criação? Ou será que apenas Ele fez isso por fazer? Ou será que, além de nos revelar como Ele criou essa criação terrena, Ele também não estava querendo mostrar para nós, através dos números, através desse ciclo de 7, que é a semana que nós vivemos nela, através disso tudo Ele vinha querendo mostrar para nós algo espiritual que Ele também estaria trabalhando para concluir tudo isso? Todo esse projeto. Eu gostaria que você pensasse comigo pensasse comigo a respeito dessas coisas. Como, por exemplo, talvez como nós não compreendemos a questão das sombras e realidades, isso nós já estudamos nos vídeos anteriores. Quando nós não compreendemos a Bíblia no seu todo,
Não compreendemos de fato que Deus, através daquelas sombras da lei, aquelas regras e aquelas leis que Ele deu para o povo obedecer lá no Antigo Testamento, apontava para algo espiritual, e nós não conseguimos compreender o objetivo de todas essas coisas. A gente então não compreende as Escrituras. E por isso então, como eu já disse em outros vídeos, muitas pessoas dizem que a Bíblia se contradiz. Como por exemplo, o 7º dia é o sábado, e Deus vai dar a lei de guardar o sábado do Senhor. Não apenas o sábado semanal, mas Israel, por exemplo, celebrava 7 festas. E essas festas, muitas delas se davam em dias de semana, no meado da semana. E Deus então vai estabelecer e dizer que quando uma festa, a Páscoa, a Primícia, Pentecoste, essas festas caísse num dia de semana, esse dia de semana que essa festa caísse nela, seria também guardado como um sábado. Ou seja, todas as leis do sábado seria aplicada nesse dia, porque também era considerado o Shabat do Senhor, o sábado do Senhor. Nesse dia o povo não poderia trabalhar, nesse dia o povo teria que fazer uma reunião solene, uma convocação solene. Havia então que fazer tudo aquilo que a lei prescrevia do sábado, nesse dia que a festa era iniciada, se esse dia desse um dia de semana. Então nós temos o sábado semanal e nós temos também os sábados das festas. Todas as festas deveriam ser celebradas dessa forma, embora se não caísse no sábado, qualquer dia que caísse, deveria ser guardado aquele dia como um sábado. Por que Deus então vai estabelecer todas essas coisas? Por que Deus então vai fazer todas essas coisas? E se nós não compreendemos isso, a gente então fica assim, sem entender as Escrituras. Como por exemplo, eu gostaria de ler com você um texto que se encontra em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, que nos diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja o que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, aos colossenses, dizendo para eles que os gentios não deveriam ser julgados por não comemorarem as festas judaicas, por não guardar os sábados, e aqui sábados está dizendo o sábado semanal e os sábados também das festas. Por isso está no plural, porque se refere ao sábado semanal e ao sábado das festas. E aí Paulo está dizendo que ninguém deveria julgar um gentio ou a igreja por não comemorar essas coisas, ou por não guardar essas coisas. Observa, e por que Paulo está dizendo que a igreja não precisava guardar essas coisas? Guardar o sábado, guardar os sábados semanais, os sábados das festas, como a lei prescrevia. Porque ele vai dizer que essas coisas eram apenas sombras, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ou seja, essas coisas apontavam para Cristo. E quando Cristo vem então e morre na cruz do Calvário, essas coisas então se encerram em Cristo. Por isso Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Porque ele era o próprio cumprimento das Escrituras. Ele era a realidade e é a realidade daquilo que a lei colocava como sombra. Então nós precisamos compreender essas coisas. Se de fato deveríamos guardar o sábado, e aí entra aquelas onde as pessoas dizem que a Bíblia se contradiz. Porque na lei manda guardar o sábado, mas Paulo no Novo Testamento diz que não precisa guardar. E aí as pessoas então dizem que a Bíblia se contradiz porque não compreende por que Deus estabeleceu essas coisas como sombras. Então muitos não compreendem isso e acham que a Bíblia se contradiz, e outros, por não conhecer o significado espiritual das leis, da guarda do sábado, acabam idolatrando o sábado. Então é necessário a gente compreender esse assunto. E é por isso
que eu gostaria de convidar você a refletir comigo sobre isso. Tá ok? Nós podemos observar e entender algo muito importante nas Escrituras. Por que Deus utiliza todas essas coisas? Como eu disse, nós vamos começar então um estudo sobre a semana da criação. Nós vamos falar o que Deus quis nos revelar através de cada dia da criação. E antes, da gente começar a falar de cada dia e essas coisas todas, eu queria que você entendesse uma coisa, que Deus, ele revela a história da humanidade desde o começo até o fim dela. O texto de Isaías 46, verso 9 e 10, nos diz assim, presta bastante atenção no que Deus vai falar através do profeta Isaías. Ele diz pra gente assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Ele diz assim: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Olha o que Deus está falando aqui com o profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. E ele diz assim, que desde o princípio anuncio coisas que vão acontecer. Ou desde o princípio anuncio o fim de todas as coisas. O que Deus está mostrando para nós é que desde o princípio, desde o início da criação do mundo, Deus já estava mostrando coisas que iriam acontecer no futuro. Observa então que na semana da criação, no princípio, no início, ali, num capítulo das Escrituras, no primeiro capítulo, Deus já faz um resumo de toda a Bíblia, Deus já faz um resumo de toda a história da humanidade, e ali, naquela semana da criação, Deus já está revelando coisas que Ele iria fazer no futuro. Então toda a criação terrena de Deus tinha o objetivo de revelar para nós coisas que Ele iria fazer no futuro espiritualmente. Então não se esqueça disso. Deus, Ele anuncia o fim. Deus, Ele anuncia as coisas que Ele iria fazer no princípio da criação. Desde o princípio, Ele vem anunciando coisas que Ele iria fazer no futuro. A semana da criação não é diferente. Ali Deus estava mostrando para a humanidade tudo que Ele iria fazer para que nós pudéssemos então conhecer o seu projeto. O projeto da redenção do homem estava ali. A queda do homem já estava na criação do mundo, quando Deus estabelece todas as coisas. Ele já estava mostrando tudo que iria acontecer e tudo que Ele iria realizar dali para frente. Espiritualmente, é a realidade de todas aquelas coisas que Ele vai criar aqui na Terra. Por isso, nós precisamos compreender isso. Queria ler com você um texto que me chama muita atenção, quando o texto vai nos falar algo. E o texto é Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. Está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, quando Deus vai dar os 10 mandamentos para o povo, o quarto mandamento, se eu não me engano, dos 10 mandamentos, é a guarda do sábado. E Deus então vai dizer para o povo: lembra do dia de sábado para o santificar. Você pode trabalhar 6 dias, mas no sétimo descansará. E aqui ele vai nos fazer lembrar do momento da criação. Ele vai dizer assim: porque o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias, mas no sétimo descansou. E nesse texto, eu queria conversar com você sobre 2 palavras. A primeira é a palavra sábado. O que significa de fato essa palavra? Quando nós falamos sábado, nós estamos falando de descanso. Porque a palavra sábado, ela traz uma ideia de descanso. Então, descanso e sábado é a mesma coisa. E sábado no hebraico é Shabat, o Shabat do Senhor. Mas o que de fato a Bíblia quis mostrar para nós quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não cansa. Como eu disse, era apenas um estalar de dedo e Deus poderia ter criado todas as coisas. Eu não consigo imaginar na minha cabeça Deus trabalhando na criação do mundo e no final, na sexta-feira, ele suado, cansado e exausto. E então ele vai dizer assim: agora eu vou descansar no sábado, amanhã é o dia do descanso só para me revigorar as minhas forças para mim trabalhar. Eu não consigo também entender de que Deus estabeleceu o sábado a partir de então, semanal, literal, apenas para que o homem trabalhasse 6 dias e aí, cansado na sexta-feira, descansasse no sábado para revigorar suas forças para começar a trabalhar no outro dia. Eu não consigo entender isso. No meu entendimento, e o que a Bíblia nos revela, é que Deus queria mostrar algo muito mais especial a respeito do sábado. Então, a palavra Shabat na Bíblia, no hebraico, ela não está falando apenas de um descanso, de cansaço, de estar cansado. Mas ela nos traz a ideia de terminar algo, de concluir algo, de cessar um trabalho. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, não está falando apenas de um descanso de estar cansado, mas ela está falando que Deus terminou a sua obra no sétimo dia. E quando Deus diz também que nós deveremos descansar no sábado, você vai perceber que na Bíblia Deus nos convida a entrar no descanso dele. Assim como ele descansou, Deus nos convida a entrar no descanso dele. Então observa que Deus está nos convidando a entrar no sábado dele, no Shabat. Entenda comigo uma coisa, que o Shabat do Senhor é algo que não está falando apenas em descansar em um dia e voltar a trabalhar no outro. Mas de fato está falando, era apenas uma sombra, mostrando para nós que Deus estava mostrando um descanso que seria eterno. Um descanso que nós entraríamos nele, mas nunca mais sairíamos dele. Eu queria que nós entendêssemos isso. Outra palavra que eu gostaria de conversar sobre o que esse texto aqui nos traz é a palavra santificou, ou seja, Deus santificou o sábado. Santificou, o que isso significa e o que isso representa? A palavra santificou nos traz a ideia de separar para algo especial. Então, quando Deus santificou o sábado, Deus não estava dizendo que o sábado, de fato, ele era um dia santo no sentido de que eu não podia... Não é isso. Deus, ele santificou o sábado. Ele estava dizendo e separando aquele dia, sim, semanal, o sábado das festas judaicas. Ele separa aquilo para algo especial,
Porque ele vai usar o sábado para mostrar algo especial que ele iria realizar no futuro. Ele usa o descanso semanal, o sábado semanal e o sábado das festas para mostrar para nós um descanso eterno, um sabá espiritual. Então, o sábado ele vem apontar para coisas espirituais e não apenas para um dia de descanso literal aqui na terra. E ele vai usar sim esse sábado lá no Antigo Testamento, dizendo que as pessoas sim deveriam descansar naquele dia, mas o judaísmo, eles pegaram a lei do sábado e interpretaram ela de maneira equivocada e não entenderam o que de fato Deus queria falar através disso, o que ele queria mostrar através dessa lei do sábado. Portanto, nós vamos ver Jesus curar no dia de sábado, nós vamos ver Jesus fazer algo no dia do sábado, e os fariseus vão ficar muito bravos com ele porque ele faz isso, dizendo e acusando ele de estar quebrando a lei de Moisés. Eu queria que você entendesse comigo aqui que quando Deus então ele vai santificar o sábado, ele vai usar o sábado literal para apontar para coisas espirituais que ainda ele iria fazer no futuro. Ou seja, terminou a criação terrena no 7º dia, e a partir daí ele vai usar então esse ciclo de 7 na semana. Ele vai usar então, e a vida nossa vai girar em torno desse ciclo de 7 semanal. Toda semana a gente sai de um 7º e entra no 1º de novo, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º, e nós vivemos um ciclo de 7 o tempo todo. Ele vai usar esse ciclo de 7 para quê? Para nos mostrar que, para apontar para um tempo de trabalho no qual ele estará trabalhando na criação espiritual. Ou seja, esse ciclo de 7 que Deus vai usar e nos fazer viver nele, é um ciclo que vai mostrar para nós que Deus também vai estar trabalhando num ciclo de 7. Não de 24 horas, não dias de 24 horas, mas Deus também vai estar trabalhando num ciclo de 7, na verdade de 6 dias, mas também vai descansar no 7º, mas não um 7º dia de 24 horas, não 6 dias de 24 horas, mas algo que ele queria mostrar através de tudo isso. Então observa que a nossa vida gira em torno desse ciclo de 7, e não é por acaso, não é à toa que esse número vai estar acompanhando a nossa vida assim. Deus queria nos revelar algo muito importante através disso tudo. Mas Deus de fato só vai descansar quando terminar a sua obra espiritual. Então ele vai criar esse mundo terreno em 6 dias e vai descansar no 7º, apontando para uma criação e um tempo de trabalho dele também em 6, e que vai entrar no seu sabat, no seu shabat, que é o 7º, e vai concluir toda a sua obra espiritual, que são a realidade de todas essas coisas. Eu queria que você entendesse comigo algo aqui que é muito importante. Somente quando Deus acabar a sua criação, somente no final dessa criação do Senhor, é que nós vamos entrar de fato no descanso de Deus, no Shabat do Senhor, quando essa obra for concluída. E detalhe, nós entramos no Shabat do Senhor para nunca mais sair. O sábado, o Shabat do Senhor, é um tempo de descanso que nós entramos nele e nunca mais saímos dele. Portanto, Deus nos convida a entrar no descanso do Senhor. Você sabia que Deus está trabalhando até agora? E presta aqui, raciocina comigo algo. Se o sábado ele traz para nós uma ideia de terminar uma obra,
E é claro que o sábado semanal fala do concluir da obra do Senhor, que é essa criação terrena. Mas se de fato Deus ali, ele terminou toda a sua obra, então Deus não está trabalhando agora, certo? E se o sábado é o dia do descanso do Senhor, o dia do descanso do Senhor, então Deus não trabalha no sábado. Mas eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 16 e 17, que nos diz assim: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que interessante. Jesus foi num tanque, e quando ele chega naquele tanque, se eu não me engano, chamado tanque de Betesda, ele vai chegar naquele lugar onde as águas se moviam, segundo o texto bíblico, e Jesus vai chegar naquele lugar, vai ter um paralítico que há muitos anos estava ali. Jesus então chega e conversa com aquele homem, e ele diz assim, Jesus vai dizer para ele: Queres tu ser curado? E ele diz assim: Senhor, não tem ninguém que me jogue na água quando ela se move. E quando eu vou, outro vai na minha frente. De maneira que eu não tenho condições. E Jesus então vai olhar para aquele homem e diz assim: Olha, levanta daí. E Jesus vai curar aquele homem. Mas o interessante é que quando Jesus cura aquele homem, o texto bíblico faz questão de nos mostrar que aquele dia era um dia de sábado. Um dia de sábado. E Jesus poderia apenas ter curado aquele homem e pronto. Mas Jesus vai dar uma ordem para aquele homem após curá-lo. E ele vai dizer para ele: Pega a sua cama e vá embora. De maneira que aquele homem tinha que pegar sua cama e carregar sua cama num dia de sábado. E isso era trabalho para os judeus. Na interpretação que eles tinham do sábado, isso era trabalho. Jesus exatamente queria provocar os fariseus, porque ele sabia que os fariseus iam achar ruim com ele. Porque num sábado estava mandando um homem trabalhar e carregar sua cama. E os fariseus de fato vão ficar chateados com Jesus e vai dizer que ele estava quebrando a lei de Moisés, a lei do sábado. Mas Jesus vai dizer para eles algo interessante, vai dizer assim: Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus trabalhando no dia de sábado? Jesus trabalhando também no dia de sábado? E Jesus diz assim: Meu Pai trabalha até agora. Até naquele momento Deus estava trabalhando. Mas ele já não concluiu a sua obra? Ele já não concluiu a sua obra lá na semana da criação? Por que Jesus disse que ele estava trabalhando até agora e ainda num dia de sábado? Deus trabalha num dia de sábado? É claro que sim. Deus trabalha 24 horas. Deus está trabalhando. Então entenda uma coisa, meu amigo. Entenda que quando o texto bíblico está nos falando do sábado, da semana da criação, estava apenas apontando para nós realidades espirituais que iriam acontecer no futuro. E eu gostaria que você entendesse algo muito importante. Deus trabalha no sábado. Deus trabalha, Deus cura. Deus convence, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Deus trabalha todo dia. E é isso que Jesus estava mostrando para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, que não estavam entendendo a mensagem do sábado da lei, mas estava colocando aquilo apenas como coisas literais e terrenas. E quando nós colocamos a Bíblia apenas como leis terrenas e literais, a Bíblia ela perde o sentido. Mas Jesus estava dizendo que o sábado nos fala muito mais do que apenas um descanso do corpo físico. Mas de fato Deus estava trabalhando até agora. Isso significa que Deus ainda não terminou a sua obra.
Ou seja, significa que Deus, Ele ainda não entrou no Shabat, no descanso, porque Ele ainda está trabalhando. Mas eu gostaria de ler com você ainda outro texto na lei, que nos fala sobre o sábado também. E vai dizer assim, Êxodo 31, verso 12 e 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha que interessante, Deus vai dizer para Moisés falar para o povo de Israel, que eles deveriam guardar, sim, os sábados, na lei, como sombra. Mas ele vai dizer, porque é um sinal entre mim e vós. Então Deus está dizendo que o sábado era um sinal para o povo de Israel. E o que significa a palavra sinal? A palavra sinal, ela significa prenúncio, indício de algo que está para acontecer. O significado então dessa palavra sinal, cujo sábado era um sinal entre Deus e o seu povo, então sinal significa prenúncio, indício de algo que ainda estava para acontecer. Então observa que Deus ele vai criar o mundo em 6 dias, vai descansar no 7º dia, vai nos dar esse ciclo de 7 na semana, para nos mostrar como sinal, a conclusão de tudo isso, como um indício, um prenúncio de algo que ainda estava para acontecer, mas que não tinha ainda acontecido. Então, eu gostaria de, a partir desse vídeo, convidar você a participar desse estudo comigo, para que a gente entenda então essa semana da criação. Cada dia, vamos estudar cada dia separadamente, entender o que Deus quis de fato nos mostrar através disso tudo, e assim chegar no sábado, o descanso do Senhor, mas a realidade sobre todas essas coisas. Eu convido você a participar comigo desse estudo, mas eu queria fazer para você um pedido. Não estude, não veja o vídeo que vai tratar do primeiro dia sem ver esse vídeo da introdução, e pegue então e veja na sequência. Não pule o assunto, mas antes de você dizer que eu sou doido, que eu sou louco, eu gostaria que você desse para mim essa oportunidade e que você primeiro assistisse todos os vídeos, que você assistisse na sequência, para depois então você tirar suas conclusões e ler e estude, veja os vídeos, mas com a Bíblia na mão, examinando os textos bíblicos, para que depois então você chegue numa conclusão correta do que a Bíblia está querendo nos mostrar através de tudo isso. Então, vamos juntos estudar sobre a semana da criação, cada dia separadamente, até chegarmos no 7º dia, o sábado, o Shabat do Senhor, o descanso do Senhor, que um dia nós vamos entrar nele e nunca mais vamos sair. O sábado do Senhor. Deus abençoe a sua vida.